iniciar no design gráfico em 2025 e ingressar no mercado? Bom, eu sou designer há 5 anos, vai fazer 5 anos, né? Daqui um mês e meio. E vamos ver o que uma pessoa tá indicando para alguém que tá começando agora. Vamos ver se verdade, o que ela fala. Você decidiu que quer começar no design gráfico em 2025, mas ainda está perdido. Não sabe muito bem o que estudar e como entrar para o mercado de trabalho. Nesse vídeo eu vou te passar um guia para que você siga esse passo a passo e consiga ter uma carreira promissora na área. Oi, Tomara que seja um bom guia. criativos, tudo bem? Estou com a meta de atingir 80 mil inscritos no canal e eu conto com a sua ajuda. Mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não estão inscritas. Algumas profissões existem caminhos exatos para seguir antes de ingressar no mercado de trabalho. Sim, algumas são engessadas, tipo médico e tal, não tem muito que você possa fazer. Mas já conheci muita gente que começou por um lado e foi acabar em outro totalmente aleatório, assim. Então, sei lá, uma pessoa que era engenheiro do nada virou coordenador de projeto social, por exemplo. Então, são coisas que, assim, é da vida. Design também não é linear, né? Principalmente se a gente tá falando de processo de design, mas a profissão designer também não é linear, né? Se você quer ser um dentista, por exemplo, primeiro você faz uma faculdade, depois faz uma especialização para que você possa atuar na área que você deseja. Se você quer ser um advogado, o processo é o mesmo. Já o design gráfico é uma profissão que não é regulamentada aqui no Brasil. Por isso, não é necessário ter um certificado ou licença para atuar. É aquela coisa. Não é porque não tem uma licença também que você não precisa de conhecimento nenhum. Mas vamos falar que geralmente essas áreas que possuem licença são áreas que você precisa ter alguma certificação de que você sabe o que você está fazendo, senão vai dar algo muito errado, né? Dentista, médico, advogado tem a licença da OAB, por exemplo. Você não pode advogar simplesmente fazendo faculdade de Direito e tranquilo, sabe? Você ainda tem que passar na prova. Quem é psicólogo tem que fazer a prova para ter o CRP, se eu não me engano. Então, contabilidade também, você precisa de registro. Então, assim, muitas profissões que, se você fizer alguma coisa errada, impacta e você pode destruir a vida de uma pessoa. Sim, apesar de que não é possível fazer isso com design, mas a gente tá falando de níveis bem diferentes, né? Ou seja, passar pela faculdade não é um requisito obrigatório. Não. Eu poderia listar uma série de benefícios de ter uma formação acadêmica aqui, como acesso a professores com ampla experiência no mercado, oportunidades de trabalho em agências, base teóricas. Em agência você não precisa necessariamente ter, se for agências de publicidade, né, no caso. Conheci um monte de gente, eu durante esses quase 5 anos trabalhei exclusivamente com pessoas que eram de agências de publicidade. E assim, não é o tipo de coisa que só pessoas graduadas tal vão. Conheço muita gente que não tem nem graduação que pegou muito cargo aí. Sólida, reconhecimento ou desenvolvimento de habilidades. Mas eu diria, desculpa ficar pausando, mas eu diria principalmente pra pessoa que acabou de pra pessoa que tá na faculdade, que o maior benefício da faculdade, isso de acordo com a minha experiência também, não é nem o conteúdo em si. Você consegue aprender muita coisa de forma autodidata. Dependendo da faculdade, você tem uma defasagem muito grande no currículo, mas você consegue ter networking, que foi muito importante. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu consegui meu primeiro emprego e não foi nem de design, né? Eu fiz produção audiovisual. Consegui meu primeiro emprego com um professor meu, que foi como sendo editor e tal, esse tipo de coisa. Então, não é requisito, assim. Então, não é requisito, não, perdão. Mas você não precisa... Mas, assim, faculdade, o principal motivo
que eu faria é simplesmente para conhecer pessoas, tanto de coisas que me possibilitaram de conhecer fulano que conhece fulano, por exemplo, ajudou muito. Hoje em dia eu trabalho com uma colega de faculdade minha, por causa de indicação também, sabe? Eu não posso esconder de você a informação de que ela não é um item obrigatório na nossa profissão. Eu, particularmente, sou a favor da faculdade. Acredito Também que ela sou. edifica o profissional. Eu fui buscar uma formação acadêmica mesmo depois de já ter ingressado na área e ter uma carteira de clientes consolidada, por enxergar que uma formação é importante. Mas eu também não posso deixar de enxergar que a faculdade não é uma realidade para todas as pessoas. Sim, para alguns faltam também. recursos, outros disponibilidade de tempo, de horários, rede de apoio. E existe uma parcela considerável das pessoas que enxergam no design gráfico uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ou até mesmo como uma renda extra. Uma coisa que a gente pode falar é que o design gráfico é, assim, teoricamente acessível, né, para as pessoas. Então, a não ser que você vá mexer com coisas muito pesadas como motion design, por exemplo, 3D, você até consegue com um PC mais tranquilo, ou até mesmo pelo celular, dependendo realmente do que você for fazer e do grau de complexidade, você consegue fazer. Então, até certo ponto é acessível. Como você não precisa de faculdade também para exercer, a gente simplesmente precisa de um bom portfólio às vezes. Assim, é bem democrático nesse sentido, sim. Se tu possui disponibilidade de tempo e recurso para investir em uma faculdade, existem designers gráficos que são formados em diferentes graduações, tanto tecnólogo quanto bacharelado, como por exemplo, a própria faculdade de design gráfico, a faculdade de design, que é um pouco mais abrangente, marketing digital, publicidade e propaganda, comunicação visual e produção multimídia, que é a faculdade que eu fiz. Mas se tu optar por esse caminho, ainda assim você não exclui a necessidade de fazer cursos livres, tanto para aprender mais sobre algum determinado assunto que foi passado muito rápido na faculdade, ou até mesmo para você se especializar em alguma área de atuação do design. E se você não sabe muito bem a diferença entre design gráfico e cada área de atuação, eu vou deixar o link para uma playlist aqui no canal, aqui em cima, você pode assistir depois que finalizar esse vídeo. Caso você não queira fazer uma Esse é um bom vídeo para React também. Vamos fazer ele depois. Na faculdade, nesse momento, você pode estudar sozinho, através de livros da área e até mesmo vídeos gratuitos que estão aqui no YouTube. E se você possui recurso, investir em cursos livres pode te ajudar muito a encurtar o seu processo, pois dentro dos cursos o conhecimento encontra-se todo organizado. Eu tenho um curso de design gráfico para iniciantes chamado Start Graphics. Se te interessa adquirir esse conhecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você ficou curioso para ter indicações de livros da área, vai lá no Instagram, @nadinefronza, e olha o Destaque Livros, que tem o link dos melhores livros da área de design gráfico para você começar. E a base do design gráfico que você precisa aprender inicialmente, basicamente ela é teoria e psicologia das cores. Você vai aprender como combinar e harmonizar as cores da melhor forma possível e também o que cada cor transmite dentro de um design. Psicologia das cores, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque tem o livro, eu já li algumas partes dele também, não li ele todo, mas assim, aquela coisa, o McDonald's com o amarelo faz você ver e ter fome, por exemplo. Mas uma coisa que é importante deixar anotada também, quando a gente está falando de cores, é que as cores existem dentro de um contexto. Então, por exemplo, a gente pode pegar esse mesmo amarelo do McDonald's e levar ele para, por exemplo, uma marca de bateria, por exemplo. E aí a gente está falando de energia. Então você não olha para essas cores e você fica com fome também. Porque é uma marca que constrói toda uma questão visual e semiótica que faz você sentir fome quando você vê, por exemplo. Que a gente já associa isso. E você pode olhar um amarelo, você pode olhar o roxo do Nubank, por exemplo, e saber que marca é. Passa também um tipo de emoção, mas não é totalmente vago, assim, né? Tipo, essa cor essa cor significa isso e essa é isso, sabe? Isso é contextualmente construído também.
Tipografia, que vai te ajudar na escolha das fontes e como usá-las corretamente no projeto. Composição e layout, que vai te ajudar muito no momento da organização dos elementos do seu projeto. E princípios de design gráfico, que vão te dar uma orientação na construção do design. E nesse momento tu deve estar se perguntando, tá, Nadine, mas e os programas de criação não são a parte principal do design gráfico? Aonde que vai entrar Photoshop, Illustrator, Corel e afins? Caso você queira trabalhar apenas com projetos digitais, como criativos para mídias sociais, banners, thumbnails, você pode aprender o Photoshop, que vai te ajudar muito nesses projetos. Caso você queira trabalhar com projetos impressos, logotipos e identidades visuais, você vai precisar dominar um programa que seja vetorial, como por exemplo o Illustrator ou o CorelDRAW. Dito isso, já recebi logos das mais diversas formas, até em PowerPoint. Um logo feito no PowerPoint que eu tive que exportar ele do PowerPoint. Então, assim, legal, tranquilo. Teoria incrível. No mercado de trabalho tem muita bizarrice. Tipo, muita mesmo. Vai por mim. Se você não sabe o que é vetor, vetorial, também tem um vídeo aqui no canal, é só você pesquisar vetor Nadine Fronza que você vai encontrar. E caso você não tenha recurso ainda para fazer investimento em pacote Adobe e outros programas de criação, eu sugiro que você dê uma pesquisada no Figma, que é um programa gratuito que roda por navegador. Ah, e ele vetoriza também, então você vai conseguir fazer todos os tipos de projeto. Depois que você estuda todos os fundamentos de design, estuda todas as teorias e aprende todos esses princípios, você pode começar a fazer os seus primeiros projetos. Não é muito assim não, tá? Uma coisa que eu gosto muito é praxis. Então assim, você estuda, vai aplicar. Estuda, vai aplicar. Não é depois que você estudou tudo, você vai aplicar alguma coisa, sabe? Basicamente, vamos supor, tô estudando teoria das cores, igual a gente falou. Mano, eu criei um projeto focado especificamente em cores. Cria uma arte, não precisa ser um projeto, né? Cria uma arte específica focada em cores e vai testando, porque muita coisa assim você vai descobrir realmente e vai assimilar, principalmente quando você estiver efetivamente fazendo. Então, assim, vai estudando, mas mais importante de tudo, vai fazendo. A parte técnica de saber como fazer as coisas é importante, programa também, concordo, não é o principal. Teoria é muito importante, mas elas vão caminhando lado a lado, assim, sabe? E é importante você sempre colocar todo o seu conhecimento em prática assim que você aprender, para que você não esqueça. Fui ansioso e tomei também daquele conhecimento. E aí chega uma parte que é essencial para todo designer gráfico, que é o portfólio. O portfólio nada mais é que um compilado dos seus melhores trabalhos que você vai apresentar para clientes em potencial ou para alguma pessoa que quer ver o seu trabalho, conhecer o teu trabalho para te contratar. E existem alguns sites, algumas ferramentas que vão ajudar nesse processo, como por exemplo o Behance, que você já usa essa plataforma, ela já vem meio pré-configurada, então você consegue colocar os seus trabalhos ali dentro, ou até mesmo você cria um site próprio, a sua própria plataforma e coloca os seus trabalhos ali. Não existem só esses dois, de você criar o próprio site ou o Behance. Dependendo da área que você atua também, você tem outros tipos de plataforma que são muito mais comuns. Por exemplo, o ArtStation, por exemplo, ele é muito utilizado quando a gente está falando de ilustração e concept art, por exemplo. Então, assim, legal, eu tenho o Behance também, recomendo, é o mais fácil, vai lá, formata tudo bonitinho no projeto e beleza. Mas, teoricamente, pode ser qualquer lugar, contanto que você mostre qualidade, você mostre o que você sabe, pouco importa onde esteja. E acho que é importante falar isso para vocês não ficarem presos em Behance site, por exemplo. Você pode usar onde quiser, você pode usar no PowerPoint, por exemplo. E não tem problema, é só realmente você montar de uma forma que seja totalmente atrativa, senão a gente fica muito engessado também. Importante que nesse primeiro momento você não se apegue tanto com a segurança que você vai sentir nesses trabalhos e nesse portfólio, porque no começo é normal que a gente sinta um pouco de medo e um pouco de receio e vergonha dos nossos primeiros projetos. Mas à medida que você vai melhorando, você vai colocando novos trabalhos ali. O que você...
Eu tenho vergonha de algumas coisas que eu faço até hoje. No sentido de que, assim, o ritmo de trabalho às vezes é grande. Então, a gente não vai fazer sempre a melhor coisa que a gente pode. Então, a gente não vai ficar sempre satisfeito. A gente não vai querer mostrar, a gente vai querer trabalhar nele mais um pouco. Tentar de uma forma diferente, mas o mercado de trabalho é isso. E mesmo assim, eu acho importante que a gente tente, erre e fica lá. Tem um monte de projeto no meu Behance, por exemplo, que hoje em dia eu faria muita coisa diferente. E eles ainda estão lá, públicos e tal. Inclusive, preciso atualizar eles. Mas são coisas que realmente não... Assim, passou épocas passadas, finis da antiguidade, assim. Tem projeto, acho que 2020, sei lá, 4 anos. 2020 não, perdão, 2022. Então são coisas muito antigas. E a gente precisa sempre se atualizar. E uma coisa que é interessante também, de vocês notarem. Geralmente quem trabalha muito bem, passa de um lugar para outro, dificilmente a pessoa tem um portfólio atualizado. Que às vezes ela não precisa. Então assim, esse é o ápice mesmo. Que aí você vai fazendo tanta coisa, as pessoas já te reconhecem e tal, você já tem um nome que você não precisa nem atualizar seu próprio portfólio, que as pessoas falam, não, beleza, confio no teu trabalho, vem pra cá, sabe? Você não pode ficar sem o portfólio, as pessoas precisam ver o seu trabalho para possivelmente te contratarem e contratarem os teus serviços. Sim. Existem duas maneiras de você ingressar no mercado de trabalho. Uma delas é trabalhando como freelancer, como profissional autônomo, então você não vai trabalhar para nenhuma empresa em específico, e sim para várias. Você vai ser a famosa urgência. E aí nesse momento você pode abrir um CNPJ para que você emita nota fiscal e você pode trabalhar diretamente de casa, atendendo seus clientes do conforto da sua casa, ali no seu home office. Isso tem uma vantagem muito legal que pode te trazer, é que você pode atender clientes de qualquer lugar, qualquer empresa, porque a internet nos entrega essa possibilidade. Ou então, se você não quer empreender, você não quer correr esse risco, você prefere trabalhar no emprego fixo, você pode ser contratado por carteira assinada de maneira CLT por alguma agência ou empresa que precise do trabalho de um designer gráfico. E aí, no caso de vai lembrar que tem a modalidade PJ, que é basicamente você trabalha como CLT, mas tirando todos os benefícios, basicamente, assim, depende muito de onde você tá, né? Mas geralmente você tem muito menos benefícios do que CLT, trabalhando exatamente da mesma forma. Freelancer, ele é o sonho de muita gente, mas ele é muito difícil. Também ele é muito incerto no começo, se você não precisa de renda e tal. É legal até pra você vislumbrar mais ou menos como que é. Mas eu sou muito do time de entrar em algum lugar e que tem algumas pessoas mais experientes que possa te dar um caminho, sabe? Porque eu lembro que na primeira agência que eu trabalhei, por exemplo, não tinha nenhuma referência de pessoa que eu conseguia falar, beleza, essa pessoa me ensina diretamente, assim. Então muita coisa aprendi na marra, muita coisa aprendi errado também por conta disso, porque eu fui vislumbrando e ia nadando pra onde dava, tentando fazer as coisas funcionarem. Então assim, mesmo que você consiga fazer as coisas como freelancer e tal, eu acho que é interessante pra quem tá começando, pelo menos passar um tempo no começo como... trabalhando em uma empresa mesmo, se tiver alguém disposto a dar esse caminho, né? Caso você entrando como júnior, como estagiário, se você estiver fazendo faculdade, que aí consegue te ensinar, sabe? Que eu acho muito rico também. Claro que a pessoa vai ter os próprios vícios, tal, vai ter toda uma problemática também em cima, se você seguir 100% que a pessoa gosta, mas casos e casos também. Mas é importante só notar isso, que também mexer nota fiscal, contabilidade e tal, para uma pessoa que está acabando de começar é um BO muito grande, uma responsabilidade muito grande, às vezes, que não... você não devia passar, sabe? Acho que tem etapas, e isso é um pouco além também. De você preferir ser contratado, você precisa ficar atento
ao que as vagas hoje em dia estão pedindo e também o que aquela vaga que tu já almeja, aquela empresa que tu já pensa em trabalhar está pedindo. Quais são os conhecimentos que precisa para atender os pré-requisitos daquela vaga? Às vezes aquela empresa vai pedir um programa de criação diferente, ou até mesmo uma ferramenta de organização que a empresa usa internamente, como por exemplo Notion, Trello e afins. Zero importante. Não conheci nenhuma empresa, mas falar, você tem familiaridade com o programa tal? Nenhum lugar que eu passei, eu fiz processo seletivo para entrar, teve como requisito a plataforma de organização. Zero, assim. Isso é algo que você pega muito fácil, ainda mais nessa área que a gente tem que aprender Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere, Figma, Então, tipo, a gente aprende muito programa. Aprender um organizador, que é tipo tarefa, concluir tarefa, timer da tarefa e fazer uma coisa que são muitas poucas opções. Claro, num primeiro momento você vai ficar meio... você vai sentir que é muita coisa. Mas não é, sabe? Tipo, é tranquilo. E nenhum lugar vai te eliminar por conta disso. Então, mano, esquece, só relaxa. E você vai adquirir todo esse conhecimento para que você consiga a sua primeira vaga de emprego. O que eu deixo de recado nesse momento do vídeo é que talvez nesse momento não vão aparecer boas ofertas de emprego, porque você ainda precisa adquirir experiência, você precisa de habilidades. Mas ainda é difícil aparecer boa oportunidade de emprego para qualquer um que é designer, tá? É importante que você baixe um pouco a sua guarda, o seu ego e trabalhe sim para empresas que talvez não vão ter tanto retorno financeiro, mas que vão ajudar na sua construção como profissional. Porque depois... se você puder, também. É aquela coisa, né? Se você não tiver escolha, você pega qualquer coisa também. Depois que você já mostrou suas competências, as suas habilidades no mercado, com certeza excelentes oportunidades vão te surgir. Design gráfico é uma profissão muito promissora para aqueles que estudam, se dedicam, se mantêm atualizados também, porque é um mercado muito rápido, as coisas mudam muito rápido, e também que tem um portfólio legal e interessante, porque muitas empresas precisam do nosso trabalho e o nosso mercado de trabalho carece de bons profissionais. Se você é uma das pessoas que quer ingressar no design gráfico em 2025, comenta aqui nesse vídeo, eu quero, para eu conhecer todos vocês. Eu acho que basicamente acabou o vídeo, né? Mas uma coisa que eu senti muito falta é falar de soft skills. Soft skills são habilidades sem ser... Tem soft skills e hard skills, né? Hard skills são tipo aprender programa, Photoshop, Illustrator, After Effects, tudo. Soft skills são coisas como trabalho em equipe, comunicação, saber ter responsabilidade, compromisso, sabe, ter todo aquele beabá do RH. Mas uma coisa que conta muito, arrisco dizer que às vezes, dependendo do lugar e da vaga, é mais importante do que saber um programa a mais, é você saber, é você ser uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que as pessoas conseguem confiar, as pessoas podem contar, porque, juro, o tanto de pessoa que, assim, sabia fazer 1 trilhão de coisa e era incrível nesses aspectos, mas não conseguia falar, batia a cabeça com outras pessoas do escritório e tal. Mano, já foi, sabe? Tipo, depois de um tempo, nem ficou tanto tempo assim e já foi mandado. Porque é aquela coisa, você tem que ser uma pessoa que seja legal. Tem pessoas, não é à toa que existem pessoas que conseguem ficar no mercado de trabalho em alguma posição que elas não deveriam, né? Que elas não são qualificadas para isso, justamente pela questão de socialização ou pelo tipo de... pelo quanto ela é gostada no ambiente de trabalho, sabe? Mas é isso. Teve uns pontos pertinentes e tal, mas é aquela coisa. Vídeo curtinho, nem deu pra aprofundar muito. Acho que eu falei mais que a própria menina do vídeo, como é que ela chama? Nadine. Falei mais que a própria Nadine.